Agora que você já se certificou de que tem uma entrega compatível com o valor de investimento e já prospectou o seu cliente ideal, chegou a hora de agendar a sua call de vendas para convencer esse cliente de que você é a melhor opção para o negócio dele nesse momento. E o Spin Selling, como eu falei para vocês em uma aula anterior, ele é uma metodologia que traz orientações sobre quais perguntas a gente deve fazer em um processo comercial para aumentar as taxas de venda. Então, basicamente, ele costuma funcionar nessas 4 etapas, tá? Situação, problema, implicação e necessidade. Então, são 4 tipos de perguntas que você tem que fazer durante a sua call de vendas para o cliente ter aquele clique de que, meu Deus, eu preciso muito dessa pessoa no meu negócio agora. Então, o que isso tudo quer dizer? O cliente, muitas vezes, ele não sabe que ele tem um problema e que existe uma solução, né? Desse jeito, fazer as perguntas certas em um processo de vendas, elas são essenciais para que essa pessoa perceba sozinha mesmo que ela tem um problema e que você pode ajudar com uma solução, tá? Além disso, quando você se posiciona como uma referência no assunto, o cliente ele vai perceber que você sabe do que você está falando e isso vai ajudar e muito no processo de tomada de decisão que ele precisa ter. Mas antes de mais nada, calma, calma. Eu separei um modelo de roteiro para você utilizar nessa sua call de vendas com spin selling aplicado nele, para você ter como exemplo e para você modificar ali o que precisar e adaptar para o seu negócio. Então, como que funciona as perguntas de situação? Aqui você vai iniciar a conversa com o seu prospect, né, com o seu possível cliente, além de gerar empatia, o mais importante nesse primeiro momento é coletar dados, tá? Sobre a situação dele nesse momento. Então, o objetivo aqui é ter entendimento sobre o contexto dele e perceber alguns problemas que ele enfrenta. Então, que tipo de pergunta você pode fazer nesse primeiro momento? Pode me dizer um pouco sobre a situação que você enfrenta hoje no seu negócio? Quais canais a sua empresa utiliza para divulgar os seus produtos? Como você se relaciona com os seus clientes e com os possíveis clientes? Agora, sobre perguntas de problema. São perguntas que você deve fazer depois que ele responder as suas primeiras perguntas de situação. À medida que você for se estender nessas questões, comece a fazer perguntas sobre problemas da situação que ele enfrenta. Então, isso vai encorajar essa pessoa a identificar um problema que talvez ele nem tenha percebido antes e foque na dor que ele tem naquele momento. Então, nesse segundo momento aqui, é primordial que você escute, tá? Tenha ouvidos atentos. Esse tipo de pergunta, ele vai te ajudar a descobrir o que está causando as dores nesse possível cliente nesse momento, tá? Então, dentre todos os problemas que você percebeu ou que o teu possível cliente te falou até então, foque naquele que seja o mais impactante no negócio dele, tá? E inicie algumas perguntas que poderão detalhar melhor essa dor. Então, alguns exemplos para você ter uma noção. Quais os principais problemas você encontra ao criar conteúdos no seu Instagram? Por que esse processo está te causando um problema agora? Como que a sua empresa contorna esse problema quando ele surge? Entende? Nesse momento, você vai fazer com que ele comece a pensar, caramba, realmente eu tenho um problema e muitas vezes eu não sei como resolver e tudo mais, tá? Esse é o sentimento que você precisa trazer para ele. 3, perguntas de implicação. Esse é um momento fundamental para que essa pessoa comece a reagir sobre o problema que ela acabou de descobrir na fase 2, tá? O objetivo aqui é ajudar o cliente a identificar, por meio dessas perguntas, quais são as consequências e impactos negativos no negócio dele, caso ele não feche com você nesse momento. Então, por isso que é bom você trazer exemplos de casos semelhantes que você conhece sobre clientes que tiveram impactos negativos por não ter dado uma situação, atenção a essa situação que ele teve. Então, por exemplo, um cliente que não quis contratar um social media porque achou que poderia fazer sozinho. E aqui nós temos alguns exemplos de perguntas. Você já pensou sobre o impacto negativo que isso pode ter? Se esse problema está acontecendo, como que você pretende gerar autoridade no digital, se isso for, claro, um objetivo que ele tem? E por último, as perguntas de necessidade.
Esse tipo de pergunta, ele precisa trazer um impacto e emoções positivas para essa pessoa, tá? Ao contrário das primeiras perguntas lá no início. Depois da gente ter visto esse impacto negativo no início, caso não resolva o problema, e ele ainda estiver assim, meio não sabendo se ele deve contratar você ou não, o segredo é fazer as perguntas de forma que o cliente especifique os benefícios em vez de você apresentar para ele. Então, por exemplo, eu acho que se eu contratasse um social media agora, eu ia conseguir isso, entendeu? Então, você precisa fazer perguntas para ele que gere esse tipo de resposta para ele mesmo se dar conta de que, caramba, ele precisa muito de você. Então, que tipo de pergunta você pode fazer? Você acredita que existe espaço para melhorar o seu processo de criação de conteúdo? Como você acha que poderia ser esse processo no seu negócio? Como seria se você tivesse um aumento no índice de respostas? Como seria se você tivesse mais pessoas te mandando mensagem no direct pedindo seu produto? Esse tipo de coisa. Coisas que levem ele a ter um sentimento positivo dessa vez. Depois que você encerrar as perguntas do seu spin selling, você deve apresentar os benefícios do seu serviço e conduzir a reunião para o fechamento envio da proposta comercial e formal em PDF, tá? Essa proposta você pode mandar para ele no WhatsApp, no e-mail, depois que você já finalizou a sua reunião. Importante que você peça para ele te dar um retorno sobre o que ele achou dessa proposta no mesmo dia, tá? Porque vai ser necessário que você faça um encaixe na sua agenda, enfim, você precisa dar a entender que você não tem todo o tempo do mundo para esperar uma resposta dele, porque essa proposta, ela só vai ser válida por X dias. Por exemplo, você pode pôr uma proposta válida para 5 dias, para 7 dias. Se ele levar muito mais tempo que isso, a proposta não vai ser mais válida, ele não vai mais ter aquela condição de valor e ele perdeu a oportunidade. Então, fale para ele te retornar, se possível, no mesmo dia de preferência. Outro ponto importante, algumas pessoas dizem que não é interessante a gente enviar a proposta em PDF e, de fato, eu concordo com isso, como eu falei para vocês no início, tá? Mas nesse caso aqui, desse método, a gente só vai mandar a proposta de forma visual para a pessoa entender tudo que a gente vai entregar para ela de forma detalhada, para ela ler toda essa proposta do que você vai entregar para ela dentro do seu plano de social media, porque a venda do seu serviço mesmo, ela já vai ser feita dentro dessa reunião de vendas pelo Meet que você vai fazer. Então, a proposta em PDF é só uma forma visual de você apresentar todos os detalhes que o teu cliente vai estar adquirindo ao investir no seu serviço de social media.